Nós vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Thiago Carpini após a vitória por 3-0 sobre o Água Santa no Morumbi pelo Campeonato Paulista. Carpini, boa noite. Acho que hoje ficou bem claro a qualidade do elenco que você tem à disposição, as peças, né? O famoso problema bom. Mas eu queria que você falasse do lado esquerdo defensivo, não com relação à qualidade, mas com relação talvez às peças que você tem à disposição. O Patrick é um jogador em desenvolvimento, o Wellington só conseguiu descansar hoje ainda em partes, né? Acabou entrando. Se isso você dá uma atenção especial, até tentando arrumar soluções dentro do elenco. E também com relação ao zagueiro que joga mais com o pé esquerdo, se você tem conversado com a diretoria com relação a isso, de talvez trazer um jogador. Bom, boa noite a todos. Hoje, como você falou, né, ficou muito nítido, né, a capacidade do nosso elenco, como o grupo de São Paulo é forte e comprometido. Claro que durante a partida nós enfrentamos algumas dificuldades, momentos ruins, né? Quando você roda o elenco, você começa a não ter uma sequência com a mesma formação, e é natural que isso aconteça, mas o mais importante é a disposição, né, a vontade em querer fazer, e dentro disso começam a surgir novas possibilidades, né? Não só o Patrick, mas fiquei muito feliz hoje com o gol do Juan, era uma coisa que ele merecia pelo tanto que esse garoto trabalha. A entrada do Patrick, como você falou, um jovem ainda em evolução, em formação, precisamos ter um pouco de paciência. Era planejado que o Wellington participasse um pouco, até porque o Patrick vinha de um longo período sem jogar 90 minutos, né? E a entrada do William também, outro jovem da base. Então, eu estou enfatizando um pouco mais esses jovens, mas sem falar da capacidade de jogadores que a gente já está acostumado, né, a ver jogar, como Luiz Gustavo, Ferrarese, Alan, o próprio Bobadilha fazendo outra grande partida. Então, valorizar esse contexto todo. Dentro disso, claro que a gente começa a criar alternativas para alguns setores que a gente entende que ainda talvez a gente precise buscar alguma coisa. Mas, por outro lado, não tem uma pressa, não tem não que não seja uma necessidade, né? Mas hoje, para estar no nosso grupo, acho que a escolha tem que ser bem assertiva, né? Nós temos um grupo muito qualificado, acho que buscar alguns reforços para suprir essas perdas que nós tivemos do ano anterior para esse ano, tem que ser uma coisa muito bem pensada. Então, a gente tem discutido sim isso diariamente, mas como eu falei, com calma, precavido, buscando o máximo de informações, tentando minimizar o erro. Surgindo uma boa oportunidade que esteja dentro das condições, nós vamos, de repente, nos reforçar um pouco mais nesses setores, que eu acho que a gente precisa um pouquinho. Carpini, tudo bem? Boa noite. Claro que o São Paulo tem diversos campeonatos ainda que nem começaram, né? Mas, trazendo para São Paulo, muito se debate hoje sobre qualidade de elenco nas 4 grandes equipes do estado. E talvez hoje a avaliação é de que quem olha para o banco, os técnicos que olham para o banco e se sentem mais confortáveis de opções, tanto de não mudar a característica, de opções de qualidade técnica também, é o São Paulo. Talvez o São Paulo seja o que tenha o melhor elenco num geral, não necessariamente os melhores 11, mas aí é uma questão de avaliação. Queria saber como é que você vê isso, exatamente já pegando esse gancho que você falou, sobre não ter pressa para trazer as reposições. Se é dessa forma que você você vê, se você olha para o banco e se sente extremamente confortável com as opções que tem, não só pensando na partida de hoje, deixando isso de lado, mas no geral. Sem dúvida, nos dá uma segurança, um elenco, um grupo tão qualificado como é o de São Paulo hoje, mas eu destacaria outro ponto, né? Eu acredito que, não vou falar das outras equipes, porque a gente se preocupa com nós, com aquilo que a gente tem, com as nossas limitações, com as nossas melhoras, mas destacar não só a capacidade técnica do grupo, mas a competitividade do São Paulo, a entrega de todos os atletas, o nosso dia a dia, e o reflexo é dentro de campo. A gente trabalha nessa mesma intensidade. Quando se tem treinos com o campo um pouco mais aberto, a gente vê o nível do treino, então isso me ajuda e me facilita muito. Então, destacando também as opções que nós temos para variar dentro de cada competição, de cada jogo, mas destacar também o compromisso e a competitividade desses caras. Um grupo que se acostumou e gostou de vencer, e essa chama nós não podemos
perder ela. Então acho que é isso um ponto a se destacar, além dessa toda capacidade e opções que nós temos hoje no São Paulo. Carpini, agora definitivamente o Rames não vai mais vestir a camisa do São Paulo. E eu gostaria que você falasse um pouco desde a sua chegada, como foi o convívio com ele. Embora ele não tenha atingido o nível físico necessário, ele teve algumas limitações e você externou isso recentemente. Fica um pouquinho de frustração ou lamentação por não ter conseguido trabalhar com um jogador extremamente qualificado? Repito, embora tenha tido alguns problemas físicos, enfim, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a saída desse jogador que no futebol brasileiro, ou pelo menos no São Paulo, não conseguiu entregar. Bom, o nosso período de convívio ele foi curto, né? Então, não tenho o que falar do atleta e do ser humano. Na verdade, o que atrapalhou um pouquinho e foi o controle de carga que nós fizemos na pré-temporada, talvez foram um incômodozinho que ele teve na panturrilha. Acho que eu até usei de maneira equivocada quando eu falo de uma situação crônica, parece que ele tem um problema, mas foi recorrente. Ele já tinha tido, acho que na seleção, uma lesão nessa panturrilha. A gente começou a cuidar um pouquinho mais, dar uma atenção especial para poder tê-lo em condições o quanto antes. Como agora não é da parte técnica isso e não é da parte do clube, o interesse de não contar com o atleta é do interesse do próprio atleta, então agora passa a não ser mais um assunto meu, agora é um assunto da diretoria, um assunto institucional, não técnico, né? Tecnicamente o que ele representa, né, para o futebol, que ele representou, a gente sabe, não precisamos ficar aqui, né, acho que seria até redundante da minha parte, mas agora vamos entender quais são os processos, mas agora eu não consigo te falar mais nada porque não compete a mim. Não foi uma decisão técnica, foi uma decisão do clube, uma decisão do próprio atleta. Carpini, aqui no fundo, queria voltar um pouquinho para o jogo. Além do resultado, obviamente, pelo time não ter sofrido gols, por ter marcado 3 gols, criado chances, você sai contente com o quê? O que te deixou mais feliz com essa vitória de hoje, obviamente, além do resultado? A competitividade do início da partida. Eu acho que a gente não conseguir manter tempo, mas conseguir controlar melhor o jogo em alguns momentos e não acelerar e ficar um jogo muito de trocação. Acho que isso vai muito da vontade, da disposição dos atletas que estão tendo a oportunidade também de jogar, em querer mostrar, e a gente às vezes, né, o nosso volume foi muito alto, a nossa competitividade, mas em alguns momentos a gente precisa equilibrar um pouco mais. Então, se tem uma coisa que me deixou feliz foi esse nível de concentração, a entrega deles e o surgimento aí de novas possibilidades de atletas tendo a oportunidade, dando uma resposta. Isso é um ponto muito positivo. Eu acho que mais uma oportunidade de fazer gols de bola parada, mais uma assistência do Nicão, jovens atuando. Então, muita coisa boa, o saldo é muito positivo. Claro que existem também as coisas que não foram tão boas, mas isso eu prefiro tratar com eles internamente. Não tá tudo certo, não tá tudo muito bom, tá tudo... Não que não esteja tudo muito bom, não está... Tem ajustes, cabe melhoras e é natural no decorrer da competição, do ano, da temporada, isso vai acontecer. O saldo é muito mais positivo do que negativo, mas sempre tem coisas a melhorar e a evoluir, mas no geral, eu acho que se eu pudesse destacar 2 pontos seriam isso, o surgimento de novas possibilidades e a entrega e a competitividade deles. Boa noite, Carpini. Tudo bem? Com a já citada saída do Rames, o São Paulo naturalmente alivia um pouco a folha e pode tentar buscar os reforços pontuais que você falou. E uma posição sempre debatida é a reserva do Caleri. Hoje você optou por não entrar com um jogador mais fixo ali, com o Galopo flutuando, né? O Ferreirinha aberto de um lado e o Eric do outro. Você fica sem aquele jogador de força, né? De fazer o pivô. O quanto que isso faz falta? O quanto você acha que funcionou sem esse tipo de jogador? E como que anda essa conversa com a diretoria? Se você tem buscado alguém de origem, mais de pivô. Obrigado. Obrigado. Não, a gente tem, dentro das nossas buscas, a gente tem pensado nisso, olhado com carinho para essa posição. O Caleri é um jogador que se entrega, né, se doa muito, ele precisava desse descanso, ele não vai suportar fazer 70 jogos na temporada. Claro que o São Paulo sofre com a ausência dele, porque é uma liderança técnica e uma liderança, uma referência para o São Paulo hoje.
as situações que ele cria, o tanto que ele compete, como ele consegue desafogar o time, né? Quando a bola vem, ele sustenta, ele briga, o time consegue ter uma saída de trás. E dentro disso, hoje não tendo essa reposição de imediato para ele, nós temos o Juan, né? Antes de falar dessa situação que eu optei para a partida de hoje, até muito em cima do que a gente conhece do Água Santa, a gente tirar um pouco a referência da linha, ter um pouco mais de trocas e verticalizar um pouco mais o jogo com jogadores que têm essa capacidade, no caso do Ferreirinha e do Eric, pelos lados, pelo lado do Patrick um pouco menos por característica, mas pelo lado do Moreira um pouco mais. Então a gente optou por isso muito em relação do que enfrentaríamos com o Água Santa. E hoje a primeira mexida que nós temos ali quando cai o Juan. E como eu falei na pergunta anterior, eu fiquei muito feliz com o gol dele, porque é um menino que trabalha muito e essa situação de perder alguns gols estava incomodando. Então o que o São Paulo procura fazer, eu enquanto comandante do elenco e eles mesmo enquanto grupo fortalecido e muito sólido que eles são, eles procuram se ajudar o tempo todo e eu vi o quanto eles apoiaram, o quanto eles ficaram felizes. Então daqui a pouco a gente, com essa boa atuação e o gol do Juan, a gente ganha ainda mais uma certa tranquilidade para tentar ser o mais assertivo possível se surgir uma boa oportunidade para a gente poder também de vez em quando descansar o Calheri. E até para ele ter uma sombra, que eu acho importante isso para o Calheri, né? Não para ele, para todos. Ter uma competitividade interna importante para a evolução individual. Carpini, boa noite. Você já falou da preocupação com o Wellington, né? Até poupou ele hoje, mas falando da lateral direita, o Moreira tem se destacado cada vez mais. Você já elogiou ele em outras oportunidades. Hoje você não tem o Igor Vinícius e nem o Rafinha ainda. Então eu queria que você falasse um pouquinho até sobre a lesão do Rafinha, que ele chegou a falar pra gente que era grave. Então se tem alguma ideia de quando ele vai poder estar à disposição novamente e que hoje você só tem o Moreira por enquanto o Igor também não volta. Sim. Bom, mais uma grande partida do Moreira, né? Um jovem numa posição tão carente no nosso cenário. O São Paulo contar com 3 jogadores desse nível me ajuda muito para esses momentos de dificuldade onde a gente não pode contar com todos eles. O Rafinha, ele teve uma lesão complicada no final do ano passado, a recuperação, né? Ele voltou a treinar e sentiu novamente. Eu não consigo te precisar se ele volta daqui uma semana, 2, 3, porque se a gente fala alguma coisa, cria-se uma expectativa e eu não, né? Eu acho que também tem muita parte fisiológica de cada um, respeitar os processos de recuperação do atleta e volto a frisar o quanto ele foi guerreiro, o quanto ele foi comprometido com o processo em participar de uma partida da maneira que ele entrou em campo. Nós sabemos a condição que ele entrou. Talvez quem seja mais próximo do retorno antes do Rafinha seja o Igor, que já iniciou a transição, né? Em breve aí vai estar de novo conosco, podendo ser um desafogo também para o Moreira, que agora, né, já veio para terceiro jogo em sequência, não fazendo os 90 minutos, mas participando bastante. Mas mais uma vez, uma assistência do Moreira, né? Bem na parte defensiva, bem na parte ofensiva, um cara, né, com uma capacidade técnica interessante. Então a gente fica muito feliz. Como eu falei, ganhamos mais uma opção. Carpini, boa noite, tudo bem? Ainda sobre o Moreira, ele já jogou em situações específicas, já jogou na esquerda, e você tem 3 caras que podem ser titulares ali na direita, que já tiveram ótimas fases no clube. É algo que você está pensando, caso o Igor e o Rafinha estejam bem? Uma possibilidade, né? Eu não gosto muito do improviso, só quando me falta opções, né? E o próprio, usando o exemplo Água Santa, o próprio Gabriel Inocêncio, né? Lateral direito no Campeonato Paulista do ano passado, eu improvisei na esquerda, fez uma excelente competição, se firmou, fez o campeonato todo e foi para o Santos como lateral esquerdo. Então, são situações que acontecem, né? Eu não gosto do improviso, mas também não me apego. Se ele se sentir confortável em fazer dos dois lados, daqui a pouco também pode ser uma alternativa para a gente usá-lo, né? Apesar que a gente acaba tendo um lateral assim de pé contrário, a gente começa a perder um pouquinho da profundidade, que é uma coisa que o Wellington nos entrega muito. O próprio Moreira faz isso bem do lado dele, mas é sim também mais uma alternativa. Carpini, boa noite, tudo bem? Bem, boa noite. Você chegou no São Paulo e muito rápido conquistou título, enfim, e hoje acho que o cenário
é muito incomum para você, porque normalmente chegadas de treinadores costumam ser por mudanças, por momentos negativos, né? E hoje você tem um cenário completamente oposto desse, que é de um time recém-campeão, que quebrou um tabu muito longo, e depois desses dois feitos, veio a campo com um time completamente mexido, jogou bem e ganhou novamente. Queria saber como que isso te dá tranquilidade, não só o fato de você ganhar opções, mas como dá tranquilidade para você mesmo, para mexer no time, para de repente no próximo jogo não mexer no time inteiro, mas manter o Luiz Gustavo de titular, de repente não vai ter o Alisson, está suspenso. Como é que essa boa fase te deixa um pouco mais tranquilo, ou se você não consegue ficar mais tranquilo nem nessa situação para montar e fazer mudanças no time? Eu acho que assim, a tranquilidade num clube do tamanho do São Paulo ela nunca vai ter. A gente precisa vencer sempre, né? Competir sempre, e não é sempre que nós vamos conseguir vencer. As dificuldades elas vão acontecer e a gente tem que estar muito preparado para elas. Eu digo que o maior desafio nosso não é o momento da dificuldade, é o quanto a gente se prepara para esse momento e como nós vamos passar por ela. Então é isso que a gente trabalha diariamente, mesmo no momento bom, a gente manter os pés no chão, sabendo e reconhecendo as limitações e o que a gente precisa melhorar. E o que me dá muita segurança é o dia a dia. Né? O dia a dia me sustenta a jogar tranquilamente com o Arboleda, com o Diego, com o Alan, com o Ferrarese, o Nicão, o Rato, enfim, a gente ganha tantas alternativas, poderia citar praticamente todos eles, que todos fizeram uma grande partida hoje. Então, o dia a dia, isso, a capacidade desses atletas, do meu grupo, me sustenta, né, a ter mais, não tranquilidade, mas segurança para fazer e saber que o nível de jogo, né, talvez o conjunto se perca um pouco, é natural, precisa de continuidade, mas a capacidade técnica, a entrega e principalmente isso atrelado aos resultados, isso o dia a dia me dá muita segurança para fazer essas mexidas. Boa noite, Carpini, tudo bom? Você citou das possibilidades que você tem nesse time do São Paulo e uma delas se destacou muito hoje, que é o Bobadilla, marcou um golaço, o segundo jogo dele pelo São Paulo aqui, sob seu comando. Queria que você comentasse um pouquinho, porque ele também é um jogador que já demonstrou ter um carinho, um respeito muito grande pelo São Paulo e estar de fato muito emocionado em estar no São Paulo. A comemoração dele com o título, hoje também me pareceu do lado da tribuna meio emocionado, comemorando o gol, tudo. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa possibilidade que é o Bobadilla, fizesse uma avaliação da partida dele de hoje. Obrigado. O Bobadilla, como você falou, um cara que a adaptação dele foi rápida, né, ao nosso país e ao nosso clube. Mais uma grande partida. É ruim a gente às vezes ficar falando muito individualmente de cada atleta, porque o todo é o mais importante, mas como você me perguntou dele, sem dúvida são dentro das opções que a gente fala que a gente ganha constantemente, a cada oportunidade que eles têm de jogar e jogar bem, né, de ser importantes no processo, assim como ele, o Luiz Gustavo, hoje também fez outra grande partida, sustentou os 90 minutos, devagarzinho ele vai atingindo a sua melhor performance. Então, é mais uma opção boa, né, que nós ganhamos aí para a sequência da temporada e para sábado também, né? Agora a gente tem a ausência do Alisson, então a gente não lamenta quem está de fora, a gente valoriza e enaltece quem vai participar justamente porque o grupo nos dá essa segurança. Encerramos então com o técnico Thiago Carpini. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite.